eu volto aqui com o Edivan para a gente falar ainda mais aqui. Vamos começar a falar sobre esse mundo financeiro. E até aí, ó, a gente estava falando sobre novos empreendedores também, né, Edivan, que é super importante tudo isso. Isso, eu fiquei numa missão em glória agora, né? Não dá para comparar você falar de orçamento e olhando para essa gostosura aí fica complicado. Mas eu acho que o áudio anterior falhou, era um ensaio, né? Exatamente, mas vamos lá, repetindo. Eu tava falando que, assim, falar de dinheiro, né? Aproveitando o gancho que você proporcionou, falar de dinheiro todo mundo gosta, é legal, é bom, né? Agora, quando você fala em organizar, em planejar, acompanhar, né? Tratar desse dinheiro, como é que você gasta esse dinheiro, quando a gente começa, então, de uma maneira geral, né? Culturalmente o brasileiro não tem esse hábito, né? De cuidar bem do dinheiro. Se planejar, não tem, né, Edivan? Esse planejamento, esse controle, esse acompanhamento, de fato, ele tá, não é nosso, né? Uhum. Isso vem melhorando nos últimos anos, tem muitas empresas, né? Assim como a nossa junto ao mercado empresarial. Que entraram realmente para ajudar a facilitar a vida não só de empresários, mas também dos consumidores finais, não é isso? Tudo vem na base da educação, né? Então, Uhum. quando você fala, hoje está muito na moda falar em educação financeira, né? Não só para pessoas, como para empresas. E a educação financeira, então você tem, antes da educação financeira, você tem a educação propriamente dita. Então, nós temos uma lacuna muito grande no nosso país. E, de fato, se tornou, né, pelo menos as pessoas acham que falar de orçamento, por exemplo, é um tema chato. Falar de planejamento é um tema chato. Falar de dinheiro é bom, né? Mas tudo isso envolve, viu, gente? Ó, preparamos aí cartelas e você, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem pra gente pro 9411-7777. Vamos lá, pode colocar aí, Júnior. Pra que serve um orçamento? E aí, Edivan? Primeira pergunta, né? Uhum. Bem, o orçamento ele serve, na verdade, para apoiar, né? Tanto no controle, né? Como a gente estava conversando antes, como no planejamento, né? Financeiro. Uhum. Isso não só para pessoas físicas, né? No caso das finanças pessoais, do orçamento pessoal, né? Familiar, como também para as empresas, quer sejam empresas de maior porte ou pequeno empresário. Não só as pessoas e empresas fazem, mas também o setor público, uhum. né? Então, o governo faz e tem seu orçamento, né? As empresas privadas, o setor privado também. Então, o orçamento, ele serve justamente para apoiar nesse controle, nesse acompanhamento, nesse planejamento financeiro, que nada mais é do que a gente tentar estimar, né? Todas as receitas, né? Todas as fontes de renda, no caso da pessoa física, e as despesas, né? E tentar identificar mês a mês ou no período que for selecionado, em determinado período, né, os saldos e como é que a gente está, né, com a fotografia dos ganhos, né, das receitas comparado às despesas naquele período. Então, o orçamento nada mais é do que essa visão, né, esse olhar, né. Certo, vamos lá para mais uma pergunta aí que a gente separou para o Edivan e você aí de casa, lembrando, pode também esclarecer a sua dúvida, tá certo? Nesse mundo aí de dinheiro. Bora lá. Por que fazer um orçamento? Tá. A gente costuma brincar com planejamento, dizendo que é o seguinte, que planejando, né, já é difícil, né? Então, acredito que o amigo na atividade dele também, aqui no programa, nós, né, B Parcerias, junto aos nossos clientes e parceiros, a gente enxerga isso muito forte. Planejando, já é difícil você chegar a algum lugar, você conquistar alguns objetivos. Sem planejar, a gente brinca de que é praticamente impossível, né? Então, quando você vai na literatura, né, costuma dizer que, assim, que você não pode gerenciar aquilo que você não consegue medir, né? Isso aí é o Peter Drucker, que é o papa da administração, fala que aquilo que você consegue medir, você consegue melhorar. Então, acho que por que fazer um orçamento? Eu acho justamente por isso, porque você sem planejamento, é muito difícil você montar um negócio novo, né? Na pandemia surgiram N novos negócios, ou mesmo um negócio que já está maduro, né? Então, se você não planejar, não trabalhar, né, no detalhe, não melhorar esse seu planejamento, então fica praticamente impossível. Então... Gente, eu vou dizer bem que uma coisa, e planejar essa questão de orçamento é qualidade de vida, porque o Edivan até tinha falado anteriormente
que isso também causa N outros problemas de saúde. E é verdade, quando a gente está com o orçamento bagunçado, parece que todo o resto bagunça. É uma coisa impressionante. E já tem mensagem no WhatsApp para você, tá? Dizem que a parte mais sensível do ser humano é o bolso, né? Eita, então, e bagunça tudo. Eu não conheço, né? Eu estou aqui, acho que ainda pode ser que eu venha conhecer alguém que não esteja estruturado, ou alguém que esteja não tem estrutura financeira, que esteja bem, porque isso afeta a cabeça, afeta o sono, afeta a vida, afeta a relação com a família, a relação no trabalho, as pessoas se estressam. Então, eu acho que, não estou dizendo aqui que você tenha que ter dinheiro de sobra, não é isso, mas você ter o controle, né? Na verdade, Adivon, acho que o pouco e o muito precisa do planejamento, né? Tudo. Eu falei essa questão do muito porque geralmente as pessoas, né, o grande público acredita que só precisa fazer planejamento, só precisa fazer orçamento quem tem dinheiro. É muito pelo contrário. Não é, né? Serve para os dois? Serve para os dois lados, minha gente. Por isso que eu tô falando para vocês aí. Ó, tem pergunta no WhatsApp. Pode colocar, Júnior. Eu sempre gasto demais, principalmente com cartão de crédito. Tem alguma estratégia para me organizar melhor? Tem. Aí a gente vai entrar... Cadê a mensagem? Não saiu não, mas tudo bem. Já, mas essa pergunta, né? É essa pergunta. Tem. Acho que o primeiro ponto, né? Isso aí você já está no final, né? Você já é a consequência, né, do orçamento. Eu acho que o que antecede isso é justamente o planejamento. Você precisa fazer um orçamento, né? Como é que você faz um orçamento? Você precisa, na verdade, tentar relacionar todas as suas fontes de receitas. No caso da pessoa física, no caso... quanto é que eu ganho, né, no orçamento familiar, quanto é que eu ganho, quanto é que minha esposa ganha, o valor líquido, né, deduzido, quanto é que cai na minha conta corrente, né, e relacionar também todas as despesas, né, então eu preciso relacionar todas as minhas despesas, eu preciso conhecer todas as minhas despesas, né, e aí... Tipo, como seria conhecer todas as despesas? Seria daquele cafezinho que você toma no meio da tarde até o pãozinho que você compra na padaria no final da noite para levar para casa, Edivan? E para isso não existe receita milagrosa. A gente vê na internet, hoje está cheio, né? 5 dicas, 7 passos. Eu particularmente não acredito muito nisso. Eu acredito muito na disciplina e de você fazer muito bem feito o básico. Então, se você vai fazer o orçamento num caderno, se você vai fazer numa planilha, se você vai fazer no Word, enfim, mas que você de fato tenha a visualização daquilo que você tem de receita, né, e daquilo que você está gastando, suas despesas, de um cafezinho até uma parcela que você tenha, né, então assim, e que você seja conservador e muito pé no chão nesse orçamento, né, não é fazer por fazer, então você precisa relacionar as despesas e relacionar as receitas. Relacionar as despesas, a gente sempre brinca que despesa é igual unha, né? Você tem que estar cortando sempre. Então, sempre há oportunidade de melhorar, né? Então, no caso da pergunta, ela está com cartão de crédito. Então, quando ela fizer o orçamento, ela vai ver quanto é que ela ganha, vai ver as despesas, vai ver quanto que aquela dívida do cartão de crédito representa. Se a gente já estiver no vermelho, ainda vamos ter que buscar parcelar, procurar o seu banco, quais são as opções de parcelamento, um parcelamento que caiba no seu orçamento, né? E não é difícil você fazer isso, né? Dá trabalho, mas não é difícil, é simples. Todo mundo sabe quanto ganha. E vai demorar um tempo para você voltar, mas pelo menos vai estar organizando. Por isso o planejamento do orçamento, para você enxergar, se hoje eu estou no vermelho, então eu tenho quanto que eu ganho, quanto que eu estou gastando, mês a mês, lá na frente eu vou enxergar onde é que eu vou ficar azul, né? Ou pelo menos a gente faz para isso, para trabalhar para isso, né? Então, todo mundo sabe quanto ganha, mas a grande maioria das pessoas não sabe quanto efetivamente gasta. Vai saber quanto que gasta no aluguel, quanto que gasta no condomínio, quanto que gasta com a escola do filho, mas efetivamente ter o valor que gastou naquele determinado mês ou quanto está prevendo gastar num determinado período, nós não temos isso, não é hábito nosso, né? Então, acho para ajudar a pergunta, ela já sabe quanto ganha, ela já sabe que tem esse problema. Será se esse problema é desse tamanho? Será se não tem um outro problema? Então vamos relacionar todas as despesas, vamos ver qual é o problema, o tamanho do problema, né? Tá, a gente já tem mais uma pergunta aqui. Vou chamar logo a pergunta, tá, Júnior? Já a gente preparou um VT aqui de uma idosa que, para sair do vermelho,
enviou currículos aí para vários lugares. Mas já a gente chama logo essa pergunta para o Edvan responder. Bom dia, eu tenho muita dificuldade de construir minha reserva de emergência. O que eu posso fazer? Tudo vai estar no orçamento. No orçamento você pode colocar lá um item que é justamente um item de poupança, um item de reserva, de investimento, um item para você guardar aquele dinheiro. Mas né? se não está sobrando, como que a gente vai guardar? Se não está sobrando, nós vamos ver aonde é que a gente pode cortar. Ou onde é que a gente pode ter mais receita, né? Por exemplo, o nosso amigo aí, você está tendo uma receita no negócio dele com X, com a produção de X calzones, ele vai, vou ter que aumentar a receita, vou produzir mais. Então, ou a gente aumenta a receita. Edvan, eu sou assalariado, eu não tenho como aumentar a minha receita. Então, o meu negócio, nós estamos na pandemia, não está tendo como crescer bastante ou como faturar mais. Então, vamos olhar para a linha de baixo, para as despesas. Onde é que eu posso cortar de despesa? Né? Cortar e de uma maneira responsável. Por exemplo, eu não posso cortar a moradia. Né? A moradia, então, tem alguns gastos essenciais, algumas despesas essenciais. Mas despesa, como eu disse, sempre tem, é igual unha. Né? Sempre tem a oportunidade de você economizar. É uma conta de luz, é uma conta de água, o teu filho tem escola e tem uma atividade extracurricular que você pode momentaneamente, infelizmente. Então, o que vai dizer é o tamanho, se você, Edvan, estou no vermelho, tá? Esse vermelho é de que tamanho? Né? Eu consigo resolver isso rápido, eu consigo pegar um empréstimo no banco para cobrir aquele vermelho e essa parcela cabe no meu orçamento? Tá? Agora, o primeiro passo é você, de fato, relacionar. Eu preciso colocar num papel, né? Nós somos muito visuais, o ser humano é muito visual. Então, quando ele coloca no papel, e isso vale para pessoas, né? Famílias e empresas. Né? Tem muitas empresas que a gente tem a oportunidade de fazer um determinado trabalho, ou conversar com empresários. O empresário não tem prática de fazer o orçamento. E o orçamento ele tem que estar muito ligado com o plano de negócio. Então a empresa vai fazer um orçamento, não é só para o mês de março que está começando. Ela já tem que ter orçamento do ano todo, ou para os próximos 2, 3, até 5 anos. Né? Logicamente, o orçamento não está escrito em pedra. A gente pode sempre estar revisando. Para empresas, em casa também, ó, o orçamento aqui sobrou um pouquinho, dá para a gente fazer aquela viagem, ou dá para a gente trocar de carro. Agora, a gente vai muito na emoção. A gente tem que passar a olhar mais para a razão, olhar mais para o número. E bom, tem mais duas perguntas aqui. Tem uma telespectadora, tipo assim, olha, e como é que a gente consegue ter juntar, ela botou bem popular aqui, como que a gente consegue juntar se não tem nenhum salário? Só ganhando umas coisinhas. E aí? A gente tem alguns casos que são críticos, né? Por exemplo, agora nesse momento de pandemia, né? Somente os profissionais aí, os autônomos, né? Houve a questão do auxílio, agora também nós estamos nessa questão. Então, tem alguns casos que são críticos. Se não houver renda... Como é que tu vai juntar, meu irmão? Aquela massa. Se você... Tá complicado aí, viu, querida? Em tese, se não tem renda, não pode ter despesa. Não gaste, minha senhora. Não gaste. E aí é um assunto de família. A gente brinca, mas tem várias situações, né, críticas nessa situação. Então, assim... Em tese, você só pode ter despesa se você tiver uma fonte de receita. Né? Pelo amor de Deus. Aí tem mais uma pergunta, Edvan. Eu quero comprar uma casa, porém eu tenho 20% do valor total do imóvel. Ok. Se eu financiar a prestação, ficará 40% do meu orçamento. Devo fazer um financiamento ou juntar mais dinheiro? Boa pergunta. Isso acontece todo santo dia. Aí tem um fator importante que é o fator tempo. Né? Não só o financiamento, mas você tem a opção do próprio consórcio também. Tem consórcio de imóvel. Não, mas a casa eu preciso comprar a casa agora. Então vai ter muita urgência. Se for necessidade de um bem, né, no caso de necessidade imediata, então é um financiamento. O consórcio é algo mais planejado. Ou então a própria, nenhum nem outro. Se eu posso esperar, eu quero comprar minha casa daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Então você faz o quanto é que eu preciso guardar. Ela falou que 40% é a parcela, é isso? 40% do meu orçamento é a prestação. Será que se eu fosse juntar esses mesmos 40%, durante quanto tempo eu teria o dinheiro para comprar a casa ou para dar uma entrada maior? Tá? Rapaz, esse negócio de você ficar guardando, você tem que ter mesmo muita coisa, porque às vezes a gente guarda e diz, eita, tô bem que aperreado. Eu tenho dinheiro bem guardado, vou pegar. Esse negócio aí é complicado, né não? Quando eu respondi aquela pergunta, né, que você tem que relacionar as despesas, relacionar a receita, né, suas fontes de renda e a receita,
Eu falei na questão de você dar a oportunidade, se a despesa tiver maior do que a receita, você cortar a despesa. Mas no orçamento, além de você ter a receita e a despesa, você tem que também colocar o objetivo. Acho que essa última pergunta veio muito nessa linha. Eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa, como é que eu faço? Eu entro num financiamento ou eu junto? Algumas perguntas, aquela pergunta de $1 milhão, né? Vai depender muito da urgência, da necessidade. Ela pode esperar mais um tempo para juntar mais dinheiro e de repente ela até financiar e a parcela ficar menor. Se a parcela está 40% do orçamento dela, né, da renda dela, os outros 60% cobre as necessidades dela, além de moradia, questão de transporte, educação, saúde, eventual lazer, cobre. Se eu estiver dentro do orçamento, ok. Tá? Então, ainda comprometendo 40%, eu tenho um saldo positivo? Tenho, perfeito, excelente, é o que cabe. Agora, um parênteses, né, e uma dica, 40% de comprometimento da renda é um comprometimento elevado, tá? E aí vai uma interrogação, uma provocação para nossa, que perguntou, né, para ela pensar. É alto, tá? 40% com um item só, mesmo sendo moradia, um item essencial, é muito alto. Então tá aí, gente, ó. A gente tem uma enquete aí para você participar junto com a gente, tá? Você sempre fecha, bora lá, a pergunta é, você sempre fecha no vermelho? Hashtag sim, hashtag não. Me conta, minha gente. Eita, tem um dia, a Vitória já tá aqui fazendo a cara feia. Esses últimos meses, Vitória, não foi muito bem, né? Fechou no vermelho? Ela dá... Bom, gente, manda no WhatsApp, hashtag sim, hashtag não, tá? E, ó, antes da gente se despedir do Advan, a gente preparou aqui esse VT, né? De uma idosa que... Vira um pouquinho a câmera aqui pra mim conseguir ler aqui, que tá aqui no TP. Ó, o segredo para pagar todas as contas e não entrar no vermelho é trabalhar. Para isso não tem idade, né, Advan? Não. Não tem idade, tá bom, gente? A gente aí conversou com a dona Maria Cardoso. Ela é da cidade de... Da onde? Promissão, é? Da onde? Promissão, em São Paulo. E ela viralizou aí essa semana nas redes sociais porque ela entregou o seu currículo aí querendo trabalhar, gente. E assim, ó, para ter condições aí de comprar o vinho. Presta atenção, tá vendo? Para comprar o próprio vinho dela sem precisar pedir para ninguém. Bora ver, solta aí. Dona Maria Cardoso tem 101 anos de idade e esbanja à disposição. Ela começou a repercutir nas redes sociais depois que o currículo dela chegou no setor de RH de um frigorífico em São Paulo. A Pamela Gomes, bisneta que enviou o currículo, é quem explica toda essa história. A minha família é bem grande. E várias pessoas da nossa família trabalham no frigorífico aqui na cidade. E todas as vezes que a gente vai nos despedir da avó, a gente sempre comenta com ela: avó, tô indo embora, vou trabalhar. E ela sempre brincou com a gente: leva o meu currículo também, a avó também quer trabalhar. Até que uma tia minha resolveu fazer esse currículo para ela. E enquanto estava elaborando ali, perguntou para ela onde que ela queria trabalhar. E ela disse que ela queria trabalhar no escritório, porque na indústria ela não ia aguentar mais. Então eu entreguei esse currículo para a psicóloga da empresa, a Juliana. Ela amou a ideia, achou lindo, disse que a gente precisava postar isso nas redes sociais, porque ela era um exemplo de empoderamento. Então postamos, viralizou. Minha avó está amando toda essa brincadeira, tem ganhado alguns presentes, ela está muito feliz, né? Para mim também tá sendo um exemplo de força, de garra, de vontade. Quero chegar nessa idade bonita, forte como ela tá. Se o segredo dela é tomar um bom vinho e uma carninha gorda, eu tô num bom caminho, né? Tá sendo uma honra também para nós fazer toda essa homenagem para ela. Foi a senhora que mandou o currículo? Foi. Por que a senhora quer trabalhar, dona Maria? Fazer minhas coisinhas, comprar meu vinho, minha carninha. Além de várias garrafas de vinho, Dona Maria também ganhou uma assinatura de uma empresa de vinhos que vai doar bebidas à idosa todo mês durante um ano. Ela não conseguiu a vaga de emprego, mas já está bem feliz com os presentes que tem ganhado. Já sou fã.
Já virei fã, já ganhou mais uma fã. Não tem idade, né, Edivan? Para você buscar um novo emprego, para você buscar a sua renda, não é? Isso é importante. E simpatia, e né? E simpatia, gente. Maravilhosa. Da vovó, mas de fato não tem idade, né? E assim, lógico que é uma situação, é uma história única, né? Mas de fato ela falou uma bela verdade, uma grande verdade. É trabalhando que se consegue dinheiro. É trabalhando que se consegue dinheiro, olha aí. É simples, não tem muito mistério nisso tudo, né? E ó, gente, a Edivan trouxe dicas pra gente aí também, Júnior. Tá na cartela ou você pode só falar aqui junto com a gente? Ele trouxe dicas, tá na cartela, né? Dicas de como você aí, pra melhorar o orçamento, pra estar se sentindo até melhor, gente. Porque realmente a gente sai do plumo quando tá ruim no bolso aí, né? Olha só. Esse modelo, nesse exemplo aí, a fonte é do próprio Sebrae, né, que é uma fonte pública, né, você consegue estar na internet. E às vezes as pessoas acham que é muito difícil fazer um orçamento. E aí vai em linha do que eu estava comentando agora há pouco. Você relaciona a renda, né, o salário de um, de outro, no caso de um casal, né, no caso esse é um exemplo de um orçamento familiar. Né? Então você relaciona na parte de cima, né, a renda, né, a fonte de receita, e a parte de baixo, né, as despesas. Então, as principais linhas de despesa de qualquer família são essas: moradia, transporte, alimentação. E aí, a soma, né, o saldo, na verdade, lá embaixo, tem que ver se está dando positivo ou se a gente está no vermelho. Eita. Se tiver no vermelho, eu sugiro começar, né, da parte de baixo. Onde é que eu estou gastando além do que eu posso? Muita gente me fala o seguinte: pô, Edivan, mas eu ganho pouco. Eu conheço muita gente que ganha muito e vive no vermelho. E também conheço muita gente que não ganha muito, né, que ganha um salário mínimo e consegue juntar. Logicamente, cada caso é um caso. Mas eu estou falando isso porque a grande maioria das pessoas acha que vive no vermelho porque ganha pouco. Não é. Você precisa ter disciplina, né, e que é um ponto de dica. A primeira dica, se a gente fosse colocar assim, aí está um exemplo, né? Mas de novo, não sai escrito em pedra, cada pessoa pode fazer do jeito. É importante que ele saiba quanto que ganha, veja quanto que está gastando e qual que é o saldo. Porque com essa visualização é que você vai poder ter alguma ação, né? Como é que eu vou ter uma ação se eu não sei onde é que está o meu problema, né? Onde é que eu posso melhorar? Às vezes não é um problema, às vezes tem que melhorar ou fazer algum ajuste temporário. A moça da outra pergunta falou que está com problema no cartão. Eu vou parcelar a dívida. Esse parcelamento cabe no orçamento, porque se ela fizer um parcelamento e não couber, não adianta também. Não adianta nada, né? Eu tenho uma empresa, eu tô no vermelho na minha empresa. Eu vou pegar um empréstimo no banco. Se eu pegar um empréstimo no banco e eu não conseguir pagar, não adianta você pegar. Né? Então você vai aumentar o problema. A gente costuma dizer que às vezes você está aumentando o problema e vira uma bola de neve. Então a primeira dica seria essa questão de você, de fato, relacionar todos os pontos. E temos mais uma dica aí que a Edivan preparou pra gente, né? Pra você aí de casa, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato aí pelo Instagram da EB Parcerias, né, Edivan? Pode colocar outra, Júnior, aí, rapidão, pra gente estar compartilhando com o pessoal de casa? Essa imagem está um pouco mais, o que é isso mais mesmo? Poluída, mas é um exemplo para um orçamento de empresa. Né? Tá. Então, a visão da empresa não é a renda, não é o salário, né? É a receita, é o faturamento, né? Então está um pouco detalhado. Essa fonte aí também que está cortando o rodapé, mas também do Sebrae. Eu fiz questão de colocar o Sebrae porque é uma fonte acessível a todos nós, a todos os brasileiros, né? Mas se você colocar na internet, tem N opções, né? Mas, de novo, não necessariamente você precisa recorrer à tecnologia, ir para uma planilha Excel. Você pode pegar um caderno e fazer um orçamento. Né? E aí as dicas são: primeiro ponto, você tem que ter disciplina. O orçamento não é algo complexo, não é algo difícil. Se você souber escrever, você souber somar e subtrair, você consegue fazer um orçamento. Né? E aí a dica de fato é a disciplina. A disciplina não em fazer o orçamento, mas após feito você de fato buscar o orçamento. Buscar cumprir aquilo que você... O orçamento, na verdade, ali é seu mapa. Você vai ter que seguir aquele mapa. É o seu planejamento. Né? Dica número 2. Uma vez que você estiver construindo o seu orçamento, você de fato ser fiel e ser sincero com você mesmo. Quer seja no seu orçamento familiar ou o orçamento da sua empresa. Não, isso aqui eu só gastei, esse gasto aqui só foi alto esse mês. É normal, né? Não, eu não gasto isso. Foi só esse mês que eu comprei esse sapato novo. Né?
Foi só esse mês que eu comprei mais essa roupa. Ih, Então, não é por aí. Então, você tem que ser fiel. Se você gasta aquilo de fato, coloca. Senão, você vai estar se sabotando, você está enganando a si mesmo. Então, esse é um ponto. E um terceiro, né, no caso para a pessoa física, né, e para as famílias, fujam de dívidas. Ixi, Maria. Meus amigos da área financeira, principalmente quem trabalha com crédito aí, alguns bancários, vão ficar mais assim, fujam de dívidas. Né? A dívida no Brasil, muito embora a taxa básica esteja muito baixa, esteja 2% ao ano, mas quando você vai olhar a dívida de cartão de crédito, que a nossa amiga muito bem perguntou, de cheque especial, ela é estratosférica e você termina não conseguindo pagar e vira uma bola de neve. Né? E para as empresas, não sei como é que está de tempo aqui, Stefania, mas outras duas dicas. Né? A gente costuma dizer no popular que é não misture os bolsos, somente na pequena empresa. A pequena empresa se confunde muito a empresa com a figura do próprio dono. Então, assim, não misture os bolsos. Empresa, pessoal, né, João? O que é despesa da empresa e o que é ganho da empresa é da empresa. O que é o pessoal. Então, para isso, o que é que você pode fazer enquanto empresa? Né? Separe a movimentação financeira. Abra uma conta bancária para a sua empresa, uma conta bancária. E o que é seu, você movimenta na sua conta pessoal. O que é da empresa, na conta da empresa. Não confunda faturamento, a receita, né, do mês, com lucro. Né? Então, isso é uma dica importante para o pequeno empresário. O pequeno empresário diz assim, poxa, esse mês eu vendi pra caramba. Só que às vezes ele vendeu a prazo. Né? Então, aí ele confunde que aquele faturamento, né, é lucro. Não é lucro. Daquele faturamento, nosso amigo bem sabe, ele tem que pagar os custos, né, todos os insumos para ele produzir o calzone dele. Estou usando o exemplo, mas acredito que lá com certeza esteja positivo. Estou usando o exemplo que você está na minha frente. Tira a sua renda, né? Aí depois você tem as despesas, né? Então, o sócio ou os sócios definam um prolabore, né? A Stefania falou muito, era outra dica, né, que é separar os bolsos, separar as despesas, não confundir o lucro com o faturamento. E no caso de empresas, principalmente empresas menores, defina de fato qual que é o prolabore. Às vezes o sócio diz assim, esse mês nós vendemos muito, eu vou tirar um pouco. Não, não é. Seu prolabore é X, então tira aquele X. Então são alguns cuidados que precisam ter, senão a pessoa vai achar o seguinte, Stefania, Edivan, segui tuas dicas lá, fiz o orçamento, continua no vermelho. Não, o orçamento é o primeiro passo. Né? O mais difícil, né, então, eu diria que não é fazer o orçamento, mas é ter a disciplina de seguir o orçamento. Né? Acho que isso é mais difícil, tá bom? Gente, tá aí, hoje foi o nosso quadro e você pode esclarecer mais dúvidas junto com a Edivan no Instagram da EB Parcerias, tá certo? E falando no Instagram da EB Parcerias, tá rolando um sorteio lá no Instagram da EB Parcerias que a gente vai estar compartilhando com vocês. Olha aí, ó. Tem sorteio no Instagram da EB Parcerias, vai lá, segue o Instagram, segue as regrinhas que é super prático para você participar, tá bom? Hoje foi o nosso quadro Dinheiro em Foco, junto com o nosso querido Edivan Júnior, e daqui a 15 dias ele tá de volta trazendo mais dicas para vocês, e vocês podem sugerir o que vocês querem ver aqui, tá bom? Oferecimento EB Parcerias. Tá aí, gente!